Eu tô muito feliz de finalmente estar gravando esse vídeo, mas eu confesso pra vocês que eu estou um pouquinho ansiosa, porque é um livro que eu gostei muito e é um livro que eu não posso falar muito porque é um thriller. Eu tô falando do livro A Corrente, que eu já mostrei em alguns vídeos aleatórios aqui no canal. Esse livro apareceu em vlogs de leitura. Eu, inclusive, acho que eu falei alguma coisa logo que eu finalizei a leitura desse livro. Eu falei que eu tinha amado e que eu queria falar logo sobre ele aqui no canal. Eu demorei um pouquinho, justamente por essa ansiedade de não saber bem o que falar sobre o livro e, ao mesmo tempo, querer falar bastante sobre ele. Então por isso que eu demorei um pouquinho pra fazer isso que eu estou fazendo nesse exato momento. E eu também indiquei esse livro aqui em listas de leituras. Eu recomendei ele em algum desses vídeos aqui que eu publiquei recentemente no canal. Então é isso, é um livro que vocês já sabem que eu gostei muito. E hoje eu vou finalmente conversar com vocês sobre a história e sobre por que eu gostei tanto desse livro. Vou começar, é claro, falando um pouquinho sobre a sinopse do livro, mas sem revelar muito. Então esse livro aqui, ele começa com uma garota de 13 anos chamada Kylie, sentada no ponto de ônibus, sendo abordada por sequestradores. Então, essa garota estava indo pra escola, era um dia normal na vida dela, mas ela acaba sendo sequestrada. Alguns minutos depois desse acontecimento, a sua mãe, que se chama Rachel, que estava seguindo com a vida dela normalmente, ela acaba recebendo uma ligação de um número desconhecido e com uma voz distorcida que fala o seguinte: você tem que se lembrar de duas coisas. Número 1, você não é a primeira e certamente não será a última. E número 2, lembre-se, não é pelo dinheiro, é pela corrente. Logo depois de ouvir isso, a primeira coisa que a Rachel pensa é: nossa, que coisa aleatória, tipo, isso é um engano, é uma pegadinha, alguma coisa bizarra que aconteceu, é um trote, não é uma coisa que eu tenho que levar a sério. Inclusive, ela questiona isso falando que a pessoa que tava falando com ela tinha ligado pro número errado. Só que logo em seguida, essa mesma pessoa fala mais uma coisinha que, isso sim, deixa a Rachel bem preocupada. E o que ela fala é isso aqui: dentro de 5 minutos, Rachel, você vai receber a ligação mais importante da sua vida. Você terá que parar o carro no acostamento e precisa ficar bem atenta. É melhor deixar o celular carregado e ter caneta e papel em mãos para anotar essas instruções. Não vou dizer que as coisas serão fáceis pra você. Os próximos dias serão bem difíceis, mas a corrente vai ajudar você a passar por isso. Aí, obviamente, a Rachel começa a questionar e fala assim: eu vou chamar a polícia, e ela já é cortada por essa voz falando que não, você não pode ligar pra polícia porque senão a sua filha vai morrer. Confesso que a minha vontade era continuar lendo esse capítulo aqui pra vocês, mas eu acho que não é essa a ideia do vídeo. Inclusive, eu acho que eu nunca cheguei a ler trechos assim, conversas em uma resenha, então eu espero que não tenha ficado estranho isso. Mas, basicamente, depois dessa ligação, o que acontece? A Rachel recebe uma outra ligação de uma outra pessoa, só que sem estar com a voz distorcida, então ela sabe que é uma mulher que tá ligando pra ela, mas também de um número desconhecido, então ela não sabe quem que é essa mulher. E nessa ligação, essa mulher informa a Rachel que ela está com a Kylie, ou seja, que ela sequestrou a sua filha, e que pra que a Rachel tenha a sua filha de volta, ela vai ter que fazer duas coisas. A primeira é pagar uma quantia de $25.000, ou seja, uma quantia muito grande, principalmente pra Rachel, que ela não tem, assim, um emprego que dê muito dinheiro pra ela, uma quantia, assim, muito absurda, mas essa não é nem a pior parte, não é nem a parte mais difícil. A segunda coisa que a Rachel tem que fazer pra que ela tenha sua filha de volta é que ela vai ter que sequestrar outra pessoa, um ente querido de uma família, e a Rachel vai ter que passar essas mesmas instruções pra família da pessoa que ela sequestrar, pra que essa família sequestre uma outra pessoa, mais um ente querido de uma outra família, porque só assim a Kylie vai ser libertada e vai voltar pros braços da Rachel. Então a Rachel agora faz parte da corrente, ela está presa nessa corrente, e pra ela libertar a sua filha, pra ela salvar a sua filha, ela vai ter que se tornar uma sequestradora. Então essa corrente basicamente faz com que todas as pessoas que acabam entrando nela se tornem vítimas e ao mesmo tempo criminosas. Basicamente é isso que eu tenho pra falar sobre a história, essa é a sinopse do livro, mas eu quero conversar com vocês ainda por que eu gostei tanto desse livro, o que me encantou tanto assim nessa leitura. A primeira coisa é que eu acho que é impossível você ler esse livro ou a sinopse desse livro, escutar alguém falando sobre esse livro e não se colocar no lugar da Rachel. É impossível você não se imaginar naquela situação e não ficar refletindo se você seria ou não capaz de fazer isso, o que você teria que fazer pra conseguir o dinheiro e, pior ainda, o que você teria que fazer pra conseguir sequestrar outra pessoa, se você teria coragem de sequestrar outra pessoa. A partir do momento em que eu comecei a ler esse livro, que eu vi essa situação, eu fiquei pensando assim, gente, o que eu faria nessa situação? E, além de ter pensado o que eu faria nessa situação, eu também fiquei pensando o que os meus pais fariam. Se eles teriam coragem de sequestrar uma outra pessoa pra libertar a mim ou aos meus irmãos. Enfim, é uma coisa muito louca, porque à medida que a gente vai pensando sobre isso, a gente começa a ficar se sentindo assustado com os nossos pensamentos. É tipo uma coisa muito louca, mexe com o psicológico da gente, mas de uma forma assim, única. Eu não sei explicar. Quer dizer,
Eu acho que eu consegui explicar. Acho que vocês conseguiram entender como eu me senti lendo esse livro e como eu imagino que todo mundo vai se sentir. Esse é o primeiro motivo de eu ter gostado tanto dessa leitura. O segundo motivo é que eu achei muito legal a crítica que o autor fez em relação à exposição que a gente faz da nossa vida na internet. O que a gente coloca na internet sobre a nossa vida, sobre onde a gente tá, sobre com quem a gente tá, sobre os nossos horários, nossa rotina. É uma coisa que sempre me preocupou muito. Eu que trabalho com internet, eu tô sempre conectada, ou quase sempre conectada. Eu não acho que eu exponho demais a minha vida, mas mesmo assim eu fico pensando nisso, eu fico pensando, tipo, quantas informações sobre mim eu tô colocando na internet, o quanto da minha vida eu tô mostrando, o quanto que eu tô dando de bandeja de informações sobre mim para pessoas que podem estar querendo tirar algum proveito de uma forma terrível, tipo, me sequestrar ou sequestrar alguém da minha família. Então, eu sempre fico pensando nisso e esse livro trouxe essa reflexão, essa crítica, e eu achei isso muito importante, muito relevante, principalmente nos dias de hoje, que cada vez mais cedo as pessoas estão tendo acesso a redes sociais, mesmo que tenha aquele limite, tipo, tem que ter a partir de 18 anos. A gente sabe que não é só isso, que tem muitas crianças que têm Instagram, que tem muitas crianças que têm Twitter, Facebook, e que estão lá mostrando a vida delas, e que tem muitos pais que estão mostrando a vida das crianças. Enfim, é uma reflexão que eu acho que é muito necessária e esse livro traz isso, eu achei isso muito legal. O terceiro motivo é que A Corrente é uma leitura muito intensa, muito acelerada, é uma leitura rápida. É um livro que, se você tiver tempo, você com certeza consegue terminar ele em um dia, porque você não vai querer fechar ele até você descobrir como que a história vai terminar. Uma coisa que eu gostei muito em relação a isso é que os capítulos são bem curtos. Então, pra vocês terem uma ideia, o livro ele tem 77 capítulos e ele tem 377 páginas. Então, se você for dividir aí, você vai ver que os capítulos são curtos. Né? São muitos capítulos para poucas páginas. E uma outra coisa que eu gostei muito também é que os capítulos eles começam com o dia da semana e o horário em que aquelas coisas estão acontecendo. Só para exemplificar, o primeiro capítulo do livro começa na quinta-feira às 7h55 da manhã. O segundo capítulo, ele também é na quinta-feira às 8h35 da manhã. Então a gente consegue ir acompanhando o que está acontecendo num curto espaço de tempo. E eu achei isso muito legal, achei muito interessante. Eu não lembro de ter lido um outro livro que era assim tão preciso em relação aos horários em que as coisas estavam acontecendo. Eu já li outros livros que tinham a data, cada capítulo, né? Qual era o dia em que aquilo estava acontecendo, mas eu não lembro de ter lido algum outro livro em que era tão específico assim quanto esse. Uma outra coisa que eu gostei bastante é que o livro é dividido em duas partes. A primeira parte se chama Todas as Garotas Desaparecidas, e nessa parte o autor foca na Rachel e na Kylie, no sequestro da Kylie, o que a Rachel vai ter que fazer, o que a Rachel vai fazer para recuperar sua filha. E a segunda parte se chama O Monstro no Labirinto, e nela o autor foca mais na história por trás da corrente, como que a corrente surgiu, quem que é a mente por trás da corrente. E essa parte especificamente eu gostei muito por conta das questões psicológicas que ele traz. Então, se você é estudante de psicologia, se você é estudante de psiquiatria, de medicina, ou se você é estudante de criminologia, essa parte eu acho que vai ser a favorita de vocês. Gostei muito do livro como um todo, gostei muito da parte 1, eu devorei a parte 1 e eu devorei a parte 2, mas eu acho que pela minha formação em psicologia e por eu ficar interessada em relação a essas questões, eu ainda gostei mais da parte 2 do livro, mas eu gostei muito do livro todo, tanto é que eu devorei ele. Eu fiquei o tempo todo torcendo pela Rachel e imaginando o que ia acontecer, enfim. Foi um livro que eu gostei muito do começo ao fim. Outra coisa que eu achei muito legal nesse livro foi em relação à escrita. O livro ele é narrado em terceira pessoa, no presente, e por conta disso a sensação que eu tinha era de que eu tava ali o tempo todo assistindo todas aquelas cenas, sabe? Porque eu tava observando de longe o que tava acontecendo. E eu achei isso muito legal porque eu fiquei imaginando como se eu estivesse assistindo uma série ou assistindo um filme. E quando eu finalizei a leitura, eu fiquei pensando, nossa, ia ser muito legal se tivesse uma série ou um filme, mais ainda um filme, contando essa história da corrente. E aí eu fiquei muito empolgada quando eu li na orelha do livro que a Paramount comprou os direitos de adaptação cinematográfica desse livro. Então, muito provavelmente, em algum período aí do futuro, vai sair um filme baseado na história de A Corrente. Então, eu fiquei muito empolgada e eu com certeza vou querer assistir esse filme. Então, resumindo, para esse vídeo não ficar muito longo, nem muito repetitivo, super recomendo A Corrente se você está de ressaca literária, porque você vai devorar esse livro aqui. Recomendo se você gosta de thriller, se você é estudante de psicologia, psiquiatria, criminologia. Se você se interessa por essas coisas, recomendo. Recomendo se você está procurando uma leitura que combine com essa época do ano, mas que não vai te deixar com medo, mas que vai te deixar
aflito. Então, recomendo esse aqui. Eu super recomendo A Corrente, gente. Eu acho que já deu pra entender isso, né? É um livro que eu gostei muito, que eu já vou emprestar pra minha mãe. Já tenho fila de espera pra emprestar esse livro aqui. Então, eu espero que vocês tenham muito gostado dessa dica, que vocês tenham se animado por ler esse livro. E se vocês se animaram, me conte aqui nos comentários. Se vocês já leram esse livro, conta aqui nos comentários também, mas sem spoiler. Ou se vai ter spoiler, sinaliza, esconde ele de alguma forma pra que não estrague a experiência de leitura de outras pessoas. Se bem que, pra mim, o principal desse livro não é exatamente como as coisas acontecem, como elas se desenrolam, mas sim as reflexões que esse livro traz. Então, não sei se faz sentido pra vocês isso que eu falei, mas é isso. Mas mesmo assim, cuidado com o spoiler, gente. E também, se vocês tiverem recomendações de thrillers ou de outros livros que vocês acham que eu vou gostar muito, por favor, deixem aqui nos comentários que eu vou ler todos os comentários e vou pegar as dicas de vocês. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e nos vemos muito em breve aqui no canal no próximo vídeo. Tchau!